Fala, galera do Segredos do Mountain Bike. Estou retomando aqui as entrevistas em altíssimo nível. Porém, hoje, brincadeira, pessoal. O nível hoje é o mais elevado de todos. Estou aqui com o Henrique Avancini, número 1, ranking mundial de mountain bike. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre um monte de coisa, né? Sempre a gente tem uma conversa bem aberta. Estava perguntando aqui se tinha algum tema específico. A gente vai falar de tudo. Já bota o dedo aqui, já compartilha com a galera do seu pedal aí, que vem muita coisa bacana. A última vez que eu conversei contigo, assim, você ainda, cara, acho que a última entrevista, você ainda não tinha ganhado Copa do Mundo e nem era o primeiro do mundo. Fala um pouco aí sobre esse É, período, né? Tanta coisa aconteceu de bom. muita coisa aconteceu de bom, né, cara? Num período difícil, um período duro. Realmente, esse último ano, para mim, foi desafiador. Completou agora, né, no mês de março, um ano do dia que eu voltei do Cape Epic, né? Do Cape Epic cancelado. E eu tava lembrando disso, assim, como que as coisas de lá para cá, assim, foram uma avalanche, né, enfim, como atleta, a gente fica tão condicionado a planejar e executar que nesses últimos 12 meses, né, cara, planejamento foi uma coisa que para mim passou a ter um outro aspecto, né? Porque é muito difícil a gente planejar alguma coisa a longo prazo hoje, né? Como atleta. Então, as coisas como são muito, muito encaixadas, né? Principalmente o jeito que eu gosto de trabalhar, eu gosto de estruturar a minha temporada, né? E usar os momentos da temporada como construção, manutenção. Então, eu não uso o método de pico de performance, né? Então, é muito difícil quando eu não sei o que eu vou fazer, né? Se eu vou viajar, se eu não vou viajar, se eu vou competir a uma prova de estágio, se eu não vou competir em uma prova, se eu vou poder fazer um cross country, se eu não vou fazer nada. Então tem sido um processo assim de muito aprendizado, cara, muito desafio. É difícil, assim, tem horas que, né, durante esse período assim, acho que foi muito pesado para a cabeça, tem sido ainda, né? Mas, né, entre aos trancos e barrancos a gente conseguiu conquistas históricas, né? Então acho que é muito do que é o brasileiro, né? Nossa capacidade de adaptação e não pode ser deixada de lado, cara. Uma coisa que às vezes a gente denigre, né? Aquela coisa do jeitinho brasileiro de fazer dar certo, mas eu gosto de enxergar isso como uma coisa muito positiva que o nosso povo tem também, né? Quando aplicado por, por boas razões, né? Com bons objetivos, a gente consegue fazer mágica. Pô, verdade, cara. E assim, nessa curta temporada 2020, né, que infelizmente não foi ranqueada, né, na Copa do Mundo, né, por número reduzido de etapas, cara, você teve um desempenho assim incrível, né? Vamos chamar de incrível. E assim, deu para ver nitidamente a sua postura, né, diante do pelotão, sabe, Mancini? Conversando com outros ciclistas, né? A gente ciclista tem essa resenha sempre, né? Fazendo aposta, e aí a de Olimpíada, né? É melhor, é pior para quem? E a gente chegou no veredito de que, cara, parece que a coisa fica boa para você. Você é um cara que consegue treinar, acho que consegue incorporar essas valências de um atleta que consegue acumular um treino e entregar na hora certa. Fala um pouco para a gente sobre isso, né? Como é que foi esse treino, né, infinito até que chegou esse momento de você entregar essa performance que foi assim tão marcante na vida da gente. Cara, assim, eu valorizo muito essa vitória na Copa do Mundo porque não é só, né, uma vitória num grande evento. Assim, a gente está falando da única oportunidade que todo mundo teve no ano, né? Então, a preparação de todos os atletas foi concentrada naquele evento. E assim, até mesmo, né, em anos de provas muito importantes, como os Jogos Olímpicos ou o que for, a preparação é sempre mais diluída, porque às vezes você precisa se classificar ainda, às vezes você precisa, enfim, buscar um ranqueamento melhor. Então, a diferença de 2020 foi que, com uma grande antecedência, todo mundo sabia, cara, a gente vai ter só
essa semana ali de outubro, e são as 3 grandes provas do ano. Dentro de 12 dias, a gente competiu 5 vezes. Aí essa foi a temporada. Então, assim, foi muito... acho que demandou muito, cara, dos atletas quanto à preparação, principalmente no quesito mental, assim, as expectativas que de muita gente para chegar ali, a situação praticamente de todos os atletas do pelotão é a situação de virada de ciclo olímpico, né? Então, contratualmente, a gente tem que sempre lembrar que, além de o esporte é um trabalho, contratualmente, diria que 90% dos atletas estavam num processo de negociação, cara. E a gente A não visão que a gente tem competiu. aqui, às vezes, legal. Então, assim, tinha muita gente ali que estava, assim, eu sei de vários e vários casos, gente, contrato pronto, e todo mundo segurou. Não, peraí, vamos ver aqui, deixa largar, para ver se o cara não desparafusou durante o ano que ele ficou sem competir, ficou só treinando e tudo mais. Então, assim, a carga do evento era diferente, cara. Isso aí, pô, não tenha dúvida. Foi muito mais difícil competir essas Copas do Mundo. Então, eu acho que isso foi um grande teste para mim, foi um teste para todo mundo. E eu fiquei feliz, assim, de ter desempenhado da forma como desempenhei, né? Não só ganhar o cross country, que era uma coisa que eu buscava muito já, mas ter vencido o short track e o cross country. Fui o segundo atleta a conseguir esse feito, só o Van der Poel conseguiu fazer isso. E no geral das 4 provas, né, eu seria o campeão da Copa do Mundo. Acho que foi sensato não ter o título geral, né, não conceder o título geral oficialmente, já que a Copa do Mundo é sempre uma coisa, né, de 5 provas, pelo menos, em todas as temporadas, de 5 a 7 provas. Então, né, acho que perde um pouco do teor do título, mas de qualquer forma, assim, eu fui o atleta que desempenhou melhor, né, com mais competições. Então, fiquei bastante feliz com isso. E, cara, o ranking, para mim, eu não sei, cara, talvez seja a conquista assim mais simbólica, sabe? Mais do que ter vencido a Copa do Mundo, mais do que o título mundial. O ranking, acho que é uma coisa muito pessoal minha, sabe? Assim, você abrir a lista e você ter construído aquilo num período de tempo para chegar naquela posição. E assim, a temporada ano passado, né, a gente teve os grandes eventos concentrados lá no final do ano só, mas a gente teve uma pré-temporada também, né? A gente teve mais ou menos aí 5 meses de competição. E assim, mais uma vez eu fiz o ano, né, muito consistente, e eu fiquei muito feliz porque eu voltei a competir na Europa no último final de semana de agosto. E o ranking foi reaberto no primeiro final de semana de julho. Então, tive praticamente 2 meses de vantagem em relação aos europeus, né, de provas que os caras estavam fazendo e tudo mais. Então, eu fui para a Europa, competi 2 provas só, antes das Copas do Mundo, e larguei para as Copas do Mundo. Enfim, mesmo assim, consegui terminar o ano liderando o ranking. E foi muito legal, cara, porque coincidentemente, né, o dia da minha volta da Europa para o Brasil, enquanto eu estava viajando, aconteceu essa virada, né, essa atualização do ranking e eu assumi a primeira colocação. Então, assim, quando eu desci no Brasil, desembarquei em São Paulo, eu lembro que eu me emocionei muito, assim, cara. Eu estava viajando sozinho, voltando sozinho para o Brasil, eu fiquei tentando controlar, assim, a minha emoção, porque, pô, passou um filme, assim, de tantos anos indo para a Europa e voltando para o Brasil, sabe, cara? Às vezes eu estava muito distante de ser o número 1 e foi uma coisa que foi aproximando, mas o posto de número 1 é uma coisa muito especial, cara. Acho que, não sei, assim, para mim acho que foi uma coisa que eu sonhei tanto, almejei tanto chegar, que é gostoso, né? Enfim, você permanece lá, né, durante algum tempo. Então, enfim, acho que foi uma das coisas que eu mais curti conquistar, assim. Cara, animal. Poxa, eu aqui me emocionei só de imaginar, cara, você voltando, aquelas conversas. Você contou para mim, fui lá para meio que trampar para ganhar o pão e competir, né, cara? Pensa naquela primeira vez que você voltou da Europa, né?
e agora você Aham. chega aqui número um do mundo, mano. Que surreal, que incrível mesmo, né? É É, muito legal isso. é uma história muito legal, cara. Eu, pô, Vai virar sou livro? muito grato, assim, pela minha jornada como atleta, que não para de me surpreender, assim. Eu acho que tem sido uma escola para mim. Eu fico feliz, né, de sempre que possível tentar compartilhar ao máximo com as pessoas sobre como tem sido, né, todos esses anos, cara. Como, falando de atleta, como atleta profissional na Europa, né, eu tô nessa vida desde 2009, né. Tem, tem. Eu ralei bastante, cara. Tem muita coisa que a galera não imagina do que como foi, né, o passo a passo até chegar nesse estágio. Então, eu sou, pô, eu sou muito agradecido de poder ter essa oportunidade de viver isso hoje. Pô, incrível, cara. Parabéns e ninguém mais que você sabe o quanto você merece, né? Pô, vamos falar ainda de Copa do Mundo. Conta pra gente aqui, Lancini. Isso aqui eu tô louco pra te perguntar desde o dia, cara. E foi um dia muito especial que a gente assistiu junto essa etapa lá na loja do Dininho, em BH, com o Ah, Vitinho, legal. aqui do marketing de vocês. A gente estava indo fazendo um teste na Revit e foi assim, pô, mais especial pra gente ainda. A gente ficou naquela conversa lá porque foi muito peculiar, né? Em dado momento ali, naquele terço final de prova, não sei se você desconectou um pouco e depois conseguiu conectar e deu aquele pulo, né? Pelaquela chicken line, não sei. Como é que foi aquilo ali Hum. para você, cara? Aquilo ali foi para mim um momento mais assim, tipo, gênio ou não foi gênio? Foi um negócio que, tipo, vou tentar, vou arriscar, ou você já tinha pensado ali, aquilo ali era uma estratégia bolada? Cara, porque foi animal, mano. Foi sensacional. Cara, acho que tiveram muitas coisas cruciais que aconteceram nas últimas 3 voltas. E assim, muito pouco perceptível, né? Não, Isso, fala isso pra gente. cara, a conversa vai longe, porque e é muito legal, cara, porque, enfim, foram coisas que eu construí no meu treinamento mental, né? As posturas e, enfim, cara, assim, eu ganhei a Copa do Mundo, sendo muito sincero, porque o Nino estava muito bem no dia. Porque, enfim, como ele é um dos principais adversários, né? Se não o principal adversário, eu trabalhei muito para preparar minha mente para as competições, mas a gente fez um estudo muito profundo de mapear as ações dele dentro da corrida e como que, dependendo da situação, ele reage, como que cada postura corporal dele indica alguma coisa. Enfim, a gente estudou muito, cara, durante muito tempo, assim, de uma forma muito profunda. Enfim, aconteceram as coisas assim na prova que foram muito previstas, assim, isso foi uma das coisas mais especiais que eu vivi com a Vitória, porque, enfim, a Lê é uma pessoa muito especial para mim, né, na minha vida, não só na minha carreira, e assim, o trabalho que a gente vem fazendo ao longo de 5 anos e o nível que a gente chegou da última preparação, né, que foi feita em 2020, eu vim enxergando assim dentro da corrida de uma forma muito nítida. E aí essa parte final, cara, de fato, assim, eu ganhei a prova ali. Aquilo ali era muito necessário e isso é muito interessante, cara. Eu sempre falo, né? Acho que a gente já trocou essa ideia do quanto que eu acredito no instinto, né? Tem uns momentos assim dentro da prova e na vida do atleta que ele precisa aprender a desenvolver o instinto e acreditar muito no instinto. E aí foi muito doido, cara, porque assim, eu fiz um último treino no sábado à tarde, e aí eu fui para a pista, o Fumic, o Kenta Gallagher, que é o meu treinador de pilotagem, e o Phil Dixon, que é o meu treinador, o gerente de performance da CFA. E o circuito ele estava parcialmente aberto só, não era um treino oficial, e a gente podia treinar só numa parte da pista. E aí a gente fez uma parte da pista e tal. Foi mais um treino, assim, eu já tinha treinado pela manhã, fora da pista e tal. Eu só queria ver as condições de umidade e tal, fazer uma pré-escolha de setup para a corrida do dia seguinte. E, cara, quando eu cheguei naquela parte ali, final, eu perguntei, né, e aí, o que vocês acham e tal?
por dentro, né, a linha interna ou a linha externa? E aí o Fumo falou, não, é a linha interna, certeza, não sei o que, é mais rápido, não sei o que jeito dele. Aí o Kenta falou, não, pô, eu acho que é a linha interna, a maioria dos atletas estão passando a linha interna, parece que é mais rápido, enfim, tá lá. Aí o Phil também falou, poxa, eu acho que é a linha interna, por causa disso, daquilo, dá uma explicação mais fisiológica, assim, entendendo a pista e o que aquele pedaço do circuito representava no esforço, né, da corrida. E eu comecei a fazer, cara, e aí eu fiz uma vez por dentro, fiz uma vez por fora. E aí fiz outra vez por dentro, fiz outra vez por fora. Eu, cara, minha linha é por fora. E eu comecei a repetir, cara, aquele trecho ali, assim, e eu lembro, assim, que eu fiz uma coisa de 12 repetições, mais ou menos. Caraca. Então, eu subia, fazia aquela última descida e tal, entrava na curva, linha externa, e linha externa, e linha externa, e linha externa, repetindo aquilo, assim, pô, com uma certa insistência, né? E não sei por quê, cara, assim, eu acreditei que ali poderia ser um lugar decisivo na corrida por alguma razão. Só que a corrida nunca, enfim, foram 10 anos de Nove Meses, né? Comemoração de 10 edições lá em Nove Meses. E a corrida nunca foi decidida ali, naquele pedaço da pista. Nunca o movimento de vitória foi ali. E não sei por quê, cara, assim, eu acreditava que naquele pedaço da pista ali era muito importante. Foi de longe o que eu mais repeti, né, dentro da pista, a sessão que eu repeti mais dentro da pista. E dentro da prova, eu fiquei testando isso várias voltas, cara. Como foi uma prova com um grupo muito compacto, né? Eu fiquei várias vezes, né? Das 7 voltas, eu só não passei externamente na penúltima volta, que foi uma volta que o Nino subiu um pouco o ritmo. Como era a penúltima volta, eu passei na roda dele, eu passei na linha dele interno. Eu falei, pô, eu vou na linha dele. Não vou, enfim, deixar claro, né, mais uma vez, A assim, sua que intenção, né? eu escondi um pouco, assim, cara, e acho que o que foi mais Genial, velho. importante Não, do caralho. foi todas as voltas, assim, eu entrei externo antes. E, assim, eu ficava medindo, sabe? Eu tentando achar a linha boa ali e tal, e uma velocidade legal, mas toda vez que eu sentia que eu estava muito rápido, que eu talvez estaria mais rápido do que o pessoal da linha interna, eu segurava no meio da sessão. Para não Então, assim, mostrar. nenhuma volta eu ganhei posição. Ou eu mantive a minha posição ou eu perdi posição. Caralho, Então, velho. assim, Top. na leitura de corrida de todo mundo, assim, ali não era um perigo, sabe? Se num momento, acho que da última volta eu entrar externo ali, não daria para eu passar, entendeu? Porque no máximo eu conseguia manter e geralmente teve uma volta que eu perdi 2 posições passando na linha externa. Mas assim, Cara, eu sempre dava uma segurada intencional. Tem que pensar de uma forma muito complexa nesse nível de que corrida, cara. legal, velho. Ainda mais disputando com muita gente, assim, você precisa construir a situação, né? E é complexo, cara. E, enfim, ali foi uma felicidade, né? Depois que e na corrida assim, né? Eu acelerei ele na última volta. Acho que foi muito importante para mim, porque na subida anterior, cara, você faz um cotovelo no topo da subida, é uma subida que ela vem ficando dura e tal, que é a penúltima subida, né? E foi quando o Vada acelerou. E ali eu dei uma erradinha na curva, assim, na linha da curva. E eu dei uma entupida dentro da curva. Então, assim, na arrancada eu perdi acho que quem lembra da prova aí vai se ligar. Eu perdi, assim, o gap da arrancada. Até mantive e tal, então não foi uma coisa que, pô, era irreversível, mas foi uma situação de, pô, quase da prova ir embora ali para mim, né? Sim, é exatamente o que eu E falei. Nesse momento aí eu te falei que você. deu uma estilingada boa. Assim, eu perdi a arrancada, né? Sim, Eu não fiquei sobrando. Mas, pô, eu dei uma errada na curva ali, quando o Vader passou, e aí eu perdi esse espaço, né? Então, pô, ali naquela subida foi importante para mim. Eu assumi a ponta, porque eu investi um pouco mais depois, e aí eu tive que né, fazer o. Quando eu entrei para a subida que eu joguei na linha externa, eu não estava
embutido na roda, né? Eu estava, sei lá, um segundo ali sobrado ainda. Então, eu tive que fazer muito bem essa linha externa para conseguir assumir a ponta. E aí eu tirei o pé, cara. Aí, não sei, eu também tinha uma certeza assim, de que se fosse para a chegada eu ganharia, que também não sei explicar. Eu acreditava que se fosse para o sprint eu ia ganhar. Até na última volta, assim, começou a última volta, eu já sabia, cara, a única coisa que eu tenho que fazer é segurar aqui, eu só tenho que estar ali, eu só tenho que estar no sprint. Legal, cara. Foi bacana demais de ver, porque na hora que você passa, o Nino, tipo assim, ele não acreditava. De repente ele viu que assim, cara, vai sair da minha frente, vai sair da minha frente, vai sair da frente. E nitidamente, assim, os desesperaram, assim, mas já era tarde, cara. Foi um lance de gênio mesmo, e muito legal ver como você construiu esses elementos, né, assim. É bacana demais para atletas que estão assistindo essa entrevista começarem a entender desse processo mental de 5 anos que você está falando aí, sobre construção, né, de realidade, né? O que você fez ali foi jogar com as armas que você tinha, mas sempre, você mesmo disse, né, construindo o que você queria para definir do seu jeito, velho. Sensacional isso aí. Pô, parabéns mais uma vez. E a gente tem que gravar um outro papo só para você contar esses outros detalhes aí que aconteceram, viu? Porque o que você dá de feedback para a gente é muito legal, porque é uma visão, cara, muito avançada, né, do esporte, uma visão muito avançada da competição, uma visão muito avançada da disputa, né? E, poxa, né, você como primeiro brasileiro a criar essa jornada, pô, construiu muita coisa, né, por si. Então, é um legado que, sem dúvida, a sua equipe e o Brasil, assim, tem o privilégio de ter. Parabéns e realmente é sensacional. Vamos falar um pouco agora de 2021. 2021, cara. Começa 2021 e aí começam as provas adiadas, mas enfim, tem aí uma Olimpíada teoricamente pela frente. Não sei até que ponto isso está marcado como certo. Cape Epic, esse ano vocês vão de quarteto. Tem uma dupla, conseguiu, né, dois parceiros novos aí, animais, né? Então vocês estão com, cara, uma equipe fortíssima. Conta um pouco dessa expectativa para a gente aí, porque eu já tô louco para te ver aí acelerando, mano. Não, pô, 2021 é um ano importante. Até agora tem sido, como eu falei, né, no começo do papo, difícil para eu conseguir planejar e executar o plano de preparação de competições. Competições na Europa que estão acontecendo, né, mas eu tenho mais restrições até do que ano passado, por nós sermos um dos países com mutação do vírus. Então, Brasil, brasileiros, sul-africanos e britânicos têm uma restrição muito elevada de entrada na Europa. Isso tornou um pouco mais complicado. E aí todo mundo pergunta, pô, mas não dá para fazer quarentena aqui e tal, não sei quem entrar lá? Dá, só que a gente tem que sempre pensar que você tem que pensar a continuidade disso, né? O quanto que isso machuca a tua preparação, qual é o momento de você fazer isso, quais provas que valem a pena você investir mais na parte logística para depois poder se preparar, competir, enfim, então é um exercício um pouco mais complexo do que só conseguir ir para uma prova e competir, né? A gente precisa competir o máximo com a melhor qualidade possível, né? A gente está falando de alto rendimento, então não é só chegar na corrida, a gente tem que chegar na corrida bem. E, cara, assim, eu tenho aproveitado esse tempo a mais para construir uma forma de uma forma mais devagar. Eu estou indo muito mais passo a passo esse ano do que eu já fui em qualquer outra temporada. Então, isso para mim tem sido bom, até porque, assim, já... enfim, toda essa situação, né, do ano passado, de mudanças e tudo mais, eu investi bastante, né, no meu empenho da preparação. Então, esse ano eu comecei o ano precisando muito fazer uma construção para a temporada mais gradativa. Então, tem sido até bom, porque em abril eu já teria talvez feito aí, umas 4 viagens, pelo menos, né, de 4 idas e quatro voltas, né, para a Europa. Então, isso gera um desgaste, principalmente pela diferença pelo
fuso horário e tudo mais. Então, é uma coisa que me poupou bastante nessa temporada. E, enfim, acho que agora, né, eu comecei a mirar muito no começo do ano já, quando eu já não consegui a primeira prova que eu tinha planejado, eu já me voltei completamente para as Copas do Mundo, né, que começam em maio. Então, o meu planejamento é considerando que eu vou ter que construir a minha velocidade de competição em Copas do Mundo. O que para mim nunca foi muito um problema, mas é diferente, cara. Assim, eu nunca. A gente está em meio de março agora, eu nunca fiquei sem competir até essa data, né? Até essa data eu sempre já tinha competido alguma prova UCI no Brasil, fora do Brasil. Então é um começo muito mais tardio para mim de temporada, mas eu não é uma coisa que me preocupa demais, não, cara. Acho que o desafio é se preparar bem após o começo da Copa do Mundo até os Jogos, né? Nessa janela de praticamente de começo de maio a final de julho, né? Então acho que esse que é o período que as coisas são mais importantes, serão construídas ou não. E fora isso, cara, assim, eu tô continuo bem animado para a temporada. Acho que foi muito foi muito positivo para mim e para o Fumic a transferência do Cape Epic para o final do ano, cara, porque agora não é só mais a última Cape Epic dele, né, a última Cape Epic nossa juntos, mas é a última prova dele. E eu acredito muito na força que isso dá para o atleta, né? Eu tive a felicidade e honra de competir a última prova de um atleta, né, que foi o Giri Novak na Brasil Rally 2017. E a gente fez dupla, foi a primeira prova que a gente fez dupla. A gente já se conhecia como concorrentes, como amigos de pelotão, e a gente formou a dupla, cara. E assim, eu ainda me assusto quando eu lembro da força que o cara teve, cara, assim, nos últimos dias de prova, principalmente no último dia de prova. Enfim, nas últimas pedaladas do cara ali como pró. E, cara, a força do cara, assim, o jeito que o cara andou no último dia foi muito surreal, assim. Então, eu guardo isso, assim, como uma memória de muito valor. Eu passei a valorizar muito mais essa coisa do término da jornada do atleta profissional depois que eu tive essa experiência com o Giro. E ter essa chance de fazer a última prova do Mano, né, que é um cara, enfim, acho que todo mundo sabe o quão próximo nós somos. Acho que ganha muita força nesse aspecto, sabe? Para 2021 a gente tem esse ganho enorme que é ter uma equipe de backup. Quando eu renovei o contrato, foi uma exigência minha. Eu só correria o Cape Epic novamente se eu tivesse uma equipe de backup e que esses parceiros de equipe fossem da equipe, né, estivessem numa mesma licença. Então não é um freelancer, não são caras freelancers como outras equipes fazem, ou equipes combinadas, ou o que seja. Eu queria que, pô, se eu vou ter backup, eu quero que sejam caras que participaram da preparação junto comigo, são caras que, enfim, vão aprender com esse processo e que, cara, provavelmente no futuro próximo, essa experiência deles vai agregar para talvez uma vitória deles, né, pela equipe, para eles individualmente. Então eu acredito muito na continuidade do trabalho. E estou animadão, cara. Acho que os dois meninos novos que entraram na equipe dão um gás, assim, sabe? Do nada eu percebi, cara, quando virou o ano, putz, eu não sou mais um dos moleques, né? Eu não sou mais um jovem, sei lá, né? Eu virei assim. Eu comecei a abrir umas matérias até quando a equipe foi comunicada, né? A entrada do Alan e do Simon. E aí eu comecei a abrir umas notícias assim dos sites, dos grandes sites gringos, né? De bike. E aí, assim, todos eles se referiam a mim como algo experiente, número 1 do mundo, não sei o quê,
uma das estrelas do mountain bike. Eu, caraca, velho, porra, eu não, eu não vi isso acontecendo, sabe? Foi uma coisa assim, eu tô tão envolvido no meu processo de sempre tentar crescer, que eu, caraca, velho, pô, ele tá me vendo assim, e Legal. eu passei a ser referência para os meninos, aí comecei a ver as entrevistas deles, né, e tal, eu, pô, cara, eu não tinha caído a ficha disso, né? E tem sido legal, cara, tanto para mim, acho que o Fume que já teve essa experiência, né, mas é a primeira vez que eu sinto, sabe, aquele frescor da juventude me empurrando. Que Eu legal. geralmente fui o cara que trouxe essa coisa do, pô, vamos fazer, vamos trabalhar, não sei o quê. E aí chega uma hora que você começa a ficar um pouco mais marcha lenta, mais calmo. A vida vai te acalmando, né? Vai te mantendo centrado. Só que no esporte você não pode deixar esse lado mais agressivo morrer, né, cara? Essa coisa da vontade, assim, do fogo, da chama, não pode apagar. Então, foi um momento assim muito importante, cara. Foi até uma decisão difícil da equipe, né, de retirar o Max, e já era um trio, assim, a gente teve 4 temporadas juntos, né, cara? Já tinha uma sintonia enorme ali. Só que, pô, eu era o cara mais novo e eu já tô para fazer 32 anos, né? Então, assim, o time precisava muito de renovação. E eu acho que para mim, para o Fume, que é aquele desafio, sabe? Cara, os moleques é incansável, assim, a gente infelizmente só teve a oportunidade de fazer um training camp juntos, né, porque depois a gente teve que cancelar os outros training camps, mas a gente estava na África do Sul em dezembro e, cara, a gente treina e tal, não sei o quê, tem aquela parte ali da estrutura em si, e, pô, acabou o treino e os moleques querem continuar falando de bike, querem continuar falando de ranking, disso, daquilo. É uma coisa assim que, pô, chega um período da tua carreira, sabe, que tu não quer mais falar de bike o tempo inteiro, cara. Assim, pô, é o trabalho, ainda mais eu, né, cara? Eu tenho tantos projetos, tantas coisas, assim, e tudo envolve bike, né? E às vezes tem uns momentos, assim, quando eu tô em training camp, né, os momentos de tela branca, para mim vale ouro, cara, porque isso quase nunca acontece, sabe? Eu poder ficar uma hora, assim, sabe, vegetando, olhando para uma árvore. E, cara, os moleques pô, a gente podia ir no Pump Track, a gente podia ir na trilha nova, não sei o quê. Pô, gente, calma aí. As costas ainda estão doendo. Que legal, cara. Mas é Massa. legal. E isso eu tenho muito, assim, dos meninos, né, cara, da Henrique Avancini Racing. Esse ano eu tenho treinado muito mais com o Lan e com o Edson. A gente aumentou muito o volume de treino juntos. E principalmente agora nos meses de fevereiro e março, a gente treinou bastante, cara, juntos. A maioria dos meus treinos foi feita com eles. E, assim, os dois estão, pô, explodindo de vontade, né, para a temporada. Isso é muito legal, cara, porque com o tempo, principalmente depois que você alcança um nível de êxitos, né, de sucesso, pô, cara, trabalhei e tal, obtive resultado, então você valida o teu jeito de trabalhar. Você tende a ficar um pouquinho menos arisco nos treinos, né? Você passa a confiar muito no que você está fazendo. Isso é perigoso, cara. Óbvio, assim, eu tento sempre me policiar, sabe, a trazer desafios e, pô, me colocar em situações assim, sabe, que eu tenho que continuar me provando, mas tem uns moleques novos assim, então que tem muita coisa para provar, cara, tem uma carreira para construir ainda. Então, às vezes um treino que para mim, sabe, eu já realizei esse tipo de sessão tantas vezes, eu já consigo olhar o efeito do que eu estou fazendo nessa semana, daqui a 4 semanas e tal. E eles não, é o dia, cara. Porra, hoje é uma sessão intensa, então vamos para a morte. Pô, tá perto de personal best, vamos baixar o tempo e tal. E essa coisa assim, mais, né, de ferver mais nos treinos, é bom, cara, quando você mistura com alguém mais novo, com alguém menos experiente, com alguém que é um pouco menos racional, sabe? Porque a gente começa a ficar muito inteligente, né, entre aspas, começa a ficar olhando muito longe, começa a entender muita complexidade da preparação. Mas você começa a perder um pouquinho dessa coisa do cara, de moer, sabe, de se machucar um pouco mais, porque você sabe, assim, né, tem as sessões que, cara, essa sessão tem que ir muito profundo, essa sessão, né, dentro da preparação, preciso ir no meu limite.
Só que, às vezes, na competição, não é só isso que você ganha, sabe? Na competição, geralmente, quando você ganha, é quando você espreme além dos gráficos, né? Quando você sai um pouco dessa parte mais matemática. Então, tem sido bom para mim, tanto na CFA, ter atletas mais novos, quanto treinar mais com os meninos também, tem sido bem positivo. Pô, bacana, bacana essa visão, né, de ter esse equilíbrio, né, entre o racional, o controlável e, ao mesmo tempo, curtir, né, esse ir além, né, porque na prova, realmente, é o que você falou, né, pô, legal demais. Pô, Vancini, esse fim de semana passado você esteve competindo lá em Búzios, né, a gente vê que o calendário no Brasil ainda está, né, meio que seguindo aí as nossas políticas e, enfim, cara, fala um pouco disso pra gente. Eu quero me posicionar antes de você, para a gente encerrar o vídeo aqui, já passei um pouquinho do seu tempo, eu sei. E, cara, eu acredito, eu, Christian, como médico, ciclista, eu acredito que o esporte precisa ser a alavanca da virada, sabe? A alavanca da saúde que puxa as pessoas para um nível de vida muito melhor, com um nível de saúde muito melhor. Eu não sei se tem algum trabalho em relação à Covid da UCI, eu sei que a UEFA fez uma avaliação e tem, parece que, 0 atletas de futebol internados por Covid, mostrando realmente, né, que o esporte ele tem trazido um efeito para a saúde das pessoas melhor do que as melhores vacinas. Então, eu acho que essa lição a gente precisa posicionar diante do mundo, né? Não só a bicicleta, mas é o esporte trazendo uma saúde que te garante que você talvez não interne, né? Nem interne, a gente está nem falando de perder a vida. Então, assim, fala um pouco da sua visão sobre esse cenário, sobre as provas, como que você enxerga isso. A gente vê que vários esportes no Brasil acontecendo, né? Futebol, outros esportes, e o ciclismo, o mountain bike ainda totalmente parado à mercê de muitas prefeituras, né? Que, infelizmente, são quem fazem a roda girar. Cara, assim, é uma situação extremamente complexa, né, de analisar. O que eu entendo, assim, que uma coisa que me preocupa muito é que, cara, nem todo mundo tem equilíbrio e saúde mental para passar por situações tão intensas, assim, como a gente está passando. Então, assim, eu sou muito a favor, cara, de o esporte buscar alternativas para se manter ativo. Isso não quer dizer que os eventos tenham que ser a mesma coisa, que os eventos tenham que colocar 1.500 atletas na largada, mas, assim, eu não acredito que o impacto de um evento regional possa ser negativo de alguma forma, cara. Assim, circulam você falar de uma área aberta e, não sei, lá, pegando esse evento de Búzios, né? Tiveram 450 atletas. E aí eu me pergunto assim, cara, quantas pessoas passam dentro de um supermercado de médio porte por dia? Milhares, né? Um ambiente fechado, onde você tem toque em tantas coisas. Aí, pô, eu fico pensando, é óbvio que precisa ter muito cuidado, cara, precisa ter muito respeito. Talvez, assim, eventos um pouco menores seria o formato ideal. Mas eu vi assim muita gente, cara, ali é um momento, cara, de lapso para a pessoa, sabe? Do da descarga que ela tem ali do próprio exercício, do desafio, de ter algum objetivo. Então, assim, todo mundo tem desafios, cara, todo mundo tem problema e a gente precisa sempre encontrar coisas na vida que tragam, de alguma forma, algum equilíbrio, alguma melhora, né? Então, assim, eu acredito muito nesse papel do esporte. Como atleta de elite, eu vejo muito meu papel como alguém para trazer influência, alguém para trazer entretenimento, para trazer inspiração, comunicação, maior alcance do esporte. Mas para as pessoas, e aí falando assim como ciclista, para mim é importante, cara, eu ir num evento desse mesmo, poxa, um evento promocional, um evento amador. E para mim foi legal, cara. Só simples fato de eu alinhar, de eu largar, de eu conhecer, pedalar um percurso que eu nunca tinha pedalado, que eu não conhecia, né? Encontrar alguma coisa nova, cara. Vi poucas pessoas, falei com poucas pessoas, muito menos do que geralmente é a minha rotina no evento esportivo.
Mas para mim, assim, foi um refrigério, entendeu? Então, assim, se para mim para um cara que vive da bike, né, eu estar num ambiente desse é algo que me traz renovo, cara, eu acredito que isso possa ter um impacto muito importante na vida das pessoas, né? Então, eu acho que às vezes falta um pouco de cuidado de avaliar a coisa de uma forma mais cuidadosa, né? Acho que a, não é uma situação similar a tantas outras coisas que a gente faz, entendeu? Cara, eu me sinto, pô, tive que ir no banco algumas vezes agora nesse mês e, pô, me sinto muito pior entrando dentro de uma agência bancária do que pensando em ir para um evento esportivo, entendeu, cara? Para mim, aquilo ali, assim, se eu fosse pensar cara, em risco de eu contrair alguma coisa, assim, poxa, eu tive Covid, mas não me cuidei e tal, e não tive sintomas graves, né? Assim, não fiquei tão mal, mas ó, a minha preocupação é sempre, poxa, eu tenho que cuidar das pessoas à minha volta também, né? Tomar alguns cuidados por esse aspecto. E assim, cara, faço as coisas normais com todo o cuidado, com o máximo de cuidado que eu posso ter, mas o que eu quero dizer é que eu me sinto muito mais assim numa situação desconfortável, tendo que fazer esse tipo de atividade, né, ir no banco, ir no mercado, do que ir para um evento esportivo, que eu acho que é muito mais controlável, principalmente falando de um esporte outdoor como o nosso, né? Então, pô, não é um esporte de contato, é um esporte outdoor. Enfim, e o que eu mais peso é a importância disso para a saúde mental das pessoas. Pô, legal, Avança. Bom demais falar contigo, como sempre. Vou te liberar dessa vez aqui, honrando mais ou menos o nosso tempo de conversa aqui, cara. Bom demais falar contigo, saudade de você. Tenho certeza que o Brasil inteiro está com saudade de largar nas provas, de refazer essa resenha. Eu acho que tudo tem seu tempo. A gente tem que tirar as lições positivas disso. Ao mesmo tempo, fortalecer nosso corpo, como eu disse, né? E, pô, deixa suas palavras finais aí. Valeu demais esse bate-papo aqui, sempre na torcida e já louco por uma segunda conversa contigo, cara. Valeu, Doc. Obrigado pela conversa. Mais uma vez, enriquecedora aí para mim. Espero que a galera curta. E até a próxima. Valeu.